Bom, falando mais sobre a reforma da Previdência, finalmente o texto chegou ao Congresso Nacional. Direto para Brasília, você, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ontem ao Congresso Nacional entregar a proposta de reforma da Previdência. Na prática, foi uma demonstração de respeito, mas principalmente uma forma de buscar apoio para a aprovação da matéria. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, ela passou boa parte do dia ontem explicando as mudanças que vão atingir toda a população. Servidores públicos, da iniciativa privada, militares e parlamentares. O ministro da Economia, inclusive, apresentou o texto final a governadores de pelo menos 20 estados que estavam reunidos aqui em Brasília, uma vez que o governo conta com o apoio dos estados que também tem interesse na aprovação das novas regras. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também se mobilizaram em favor da nova Previdência. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, explica que o modelo é completamente diferente do que existe hoje no país. Ela separa previdência de assistência. Segundo, ela é fraterna, porque ela reduz a cobrança daqueles que ganham menos e tem a preocupação da justiça social em aumentar as contribuições daqueles que ganham mais. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, ele reafirmou o discurso oficial de que o objetivo, na verdade, é combater as distorções do sistema e evitar que os mais pobres acabem financiando a aposentadoria dos mais ricos. Nós temos a convicção que estamos apresentando um projeto que tem equidade, ou seja, todos vão contribuir, que ataca privilégios, que tem mais, vão pagar mais, e a maioria da população brasileira, mais de 20 milhões de brasileiros, vão ter diminuição da sua alíquota previdenciária. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, não poupou críticas à proposta, rebateu as afirmações do governo e afirmou que os mais pobres, principalmente da zona rural, serão os mais prejudicados. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também avalia que o governo terá dificuldades, por exemplo, de aprovar mudanças no chamado benefício de prestação continuada. Isso para idosos. A ideia é elevar a idade mínima para se pedir o benefício de 65 para 70 anos, sendo que a partir dos 60, os beneficiários poderão receber um auxílio menor de cerca de R$400 por mês. A mudança do benefício da prestação continuada pode atrapalhar a votação da reforma, porque pode ser um argumento para quem é contra a reforma e pode, de fato, atingir as pessoas mais pobres. Então, é preciso que tudo que modifique para pior a realidade de quem ganha menos seja retirado da reforma. E esse é um assunto que nós pedimos para que o governo possa fazer uma reavaliação. O governador de São Paulo, João Dória, ele defende a necessidade da reforma, mas avalia que o governo ele terá que fazer concessões aos estados. Não, eu pessoalmente, como governador de São Paulo, eu apoio a reforma na sua estrutura, na forma em que ela está sendo apresentada, embora reconheça que essas diferenças regionais possam ser atendidas também, desde que elas não prejudiquem a estrutura fundamental da proposta da Previdência. Mas é justo, nós temos que ter um olhar para os estados que têm uma condição econômica menos favorável. O governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado, ele disse que o estado dele não teve dinheiro ainda para acertar todos os salários do funcionalismo de dezembro do ano passado. E por isso ele defendeu que a reforma é importante, sim, mas que ela não pode se sobrepor a outros assuntos de interesse dos governadores. O emergencial e o foco nosso tem que ser um plano de emergência para que os estados saiam da situação que eles se encontram. Essa é a realidade. Então nós não podemos confundir os sinais e nem nos colocar na posição dos parlamentares. Num apelo ao Congresso Nacional, o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil minimizou problemas na articulação política, na base aliada e envolvendo ministros do governo. Segundo ele, nesse momento é preciso focar na reforma da Previdência. A nova Previdência, ela tem que superar as disputas políticas partidárias, ela tem que superar as questões ideológicas, porque ela se trata de uma escolha.
que hoje o governo colocou na mão dos senhores e senhoras congressistas. A expectativa aqui do governo é que seja possível aprovar a reforma da Previdência até junho, antes do recesso parlamentar. Para agilizar a discussão no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele reafirmou que a ideia é criar uma subcomissão de senadores para acompanhar a discussão da matéria lá na Câmara. De Brasília, Luciana Verdolim. Essa discussão com os estados é uma discussão que pesa, né, professor? Que é uma outra discussão. É outra discussão. O assunto é muito complexo, não é simples. Primeiro, muita gente está falando que é a favor sem conhecer o projeto. Por incrível que pareça. Primeiro, é necessário que o projeto seja esmiuçado de uma forma muito simples para que seja conhecido de todos, especialmente dos parlamentares. Nós falamos isso ontem, que tem dificuldades de compreensão de questões econômicas. Então, aquela famosa cartilha, ela é essencial. Pegando os pontos polêmicos, pergunta a resposta, pergunta a resposta. O governo tem de fazer essa explicação. Segundo, manter um canal aberto, e o fará, parece, para tirar dúvidas da população. Terceiro, ter uma campanha, através dos meios de comunicação, explicando os principais pontos e aproveitando das críticas apresentadas à reforma, produzindo pequenos vídeos, por exemplo, para explicar e contestar as críticas. Ou seja, é um trabalho, no caso do Palácio do Planalto, de profissionais. No campo, atravessando a Palácio dos Três Poderes, indo ao Congresso Nacional e primeiro na Câmara, é preciso 308 votos. Não é fácil. Política muda muito rapidamente. É aquela questão do Magalhães Pinto. Olha para o céu, frase atribuída a ele, né? Olha para o céu, as nuvens estão de um jeito, você olha, elas são de outro formato. Também já falaram que o Tancredo... Bem, foi em Minas. É atribuída a várias pessoas essa frase, como outras que eu poderia citar aqui, sobre política tal, que ficaram consagradas no folclore político. Então, nesse momento, há condições, há um sentimento pró-reforma. Pode ser que daqui a um mês mude. O país é muito volúvel, mas sobre essa questão. Porque mais do que outras reformas, essa atinge a todos. E ela é palpável, a pessoa entende. Do que falar em reforma tributária, isso que ninguém entende. As pessoas entendem a reforma da Previdência. Quando é que eu vou me aposentar? Quanto eu vou receber? As pessoas entendem isso. Então, por exemplo, quando a Vera bem colocou as questões que envolvem o líder designado pelo presidente para ser líder do governo na Câmara dos Deputados, ele não lidera ninguém. Então o trabalho vai ser feito pelo presidente da casa e pelo Nix Lorenzoni. Não é mais fácil nomear um outro líder do governo? Não é mais racional? Você nomeia um outro líder do governo, esse sim, que tem a representatividade. É o que eu falei. Tudo vai começar por quem vai ser o relator da Previdência. Isso é chave, quem é o relator, né? E tem de ser um deputado experiente, não de primeiro mandato, com trânsito na casa entre as diferentes correntes. Alguém que saiba agregar, inclusive incorporando mudanças. Não pense que o projeto do governo vai passar sem alterações. Isso não existe. O legislativo não está lá para carimbar o que o executivo manda. Esse é um projeto polêmico e impopular. Rogério Marinho não foi reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Não foi reeleito. Não foi reeleito. Eu ia até comentar com ele, mas não dava tempo na entrevista. Não foi. E ele foi uma pessoa que teve um papel importante nessa discussão. E não foi por quê? Porque o eleitorado identificou com algo que não gostava. Naquele momento, em outubro, 7 de outubro, foi a eleição. Portanto, é um terreno minado. Precisa trabalhar com muito cuidado essa questão. Tem de mostrar que vai acabar com os privilégios mesmo. E aí dá exemplos. Como é que esses privilégios não vão mais existir? Aí, tem de ser uma coisa muito didática. E tem de ser alguém que saiba explicar com concisão. As pessoas não entendem longas falas. Nós temos de lembrar que o nosso estágio político ainda é muito baixo. Então, tem de ser falas de 2 minutos explicando uma questão. Mais que isso, as pessoas não prestam atenção. Eu estou falando, infelizmente, nós vivemos essa realidade. Então, é muito difícil. Senão as pessoas falam, para conseguir 308 votos entre 513, são 3/5, não, e você não precisa só ser 308, você não vai colocar em votação se você tem 308. Você só vai colocar em votação se você tiver garantido uns 325, 330. É assim que funciona. Precisa entender o funcionamento da Câmara dos Deputados. E a começar, sugestão ao governo, mude o líder do governo. Esse não lidera ninguém. E ele vai ser um obstáculo indireto à reforma da Previdência.